Oi gente, bem-vindos ao canal, meu nome é Amanda e no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma parte do mundo da música que eu gosto muito, que são as orquestras. Muita gente nunca foi num concerto de uma orquestra, às vezes por não ter oportunidade ou porque não tem uma orquestra na sua cidade, mas eu sei também que muita gente não vai porque às vezes acha que concertos são chatos ou concertos são coisas só da elite, mas não é bem assim. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a história das orquestras, como elas surgiram, que tipos de orquestras existem e também vou contar algumas curiosidades para ver se consigo esclarecer alguns mitos que existem por aí. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar seu like, que tem muito vídeo legal vindo por aí. Como surgiram as orquestras? Bom, a orquestra foi evoluindo junto com a música instrumental. Há séculos atrás, bem antigamente, a música era na sua maioria vocal. Então as pessoas cantavam em coros de igreja, mais música sacra, enfim. E os instrumentos, quando apareciam, serviam apenas como uma base ou um acompanhamento para essas vozes. Foi só a partir ali de 1500, com o Renascimento, que os instrumentos começaram a ter suas próprias músicas e a tocar independentemente dos vocais. Os músicos se uniam, cada um com seu instrumento, para tocar em cerimônias, em festas, e cada um meio que escolhia a parte que ia fazer ou como que ia tocar, não era uma coisa assim muito organizada. A primeira pessoa que juntou um grupo de músicos e definiu certinho o que cada um ia fazer foi Cláudio Monteverdi, em 1607, para a montagem da ópera L'Orfeu. A partir daí, a orquestra foi evoluindo junto com a música. Dependendo de cada peça e dependendo de que sons e que timbres os compositores queriam, a orquestra ia mudando, tanto o número de músicos quanto o tipo de instrumentos. Existem algumas peças que podem ser tocadas por orquestra pequenas, orquestra de cordas, que possuem ali 30, 40 integrantes, e também tem sinfonias como as de Mahler, que precisam aí 100, 120 músicos para poder passar todo esse poder, toda essa pompa que a peça exige. Aí entra o primeiro mito, né? Que se você toca um instrumento mais popular, como violão, guitarra, saxofone, você não pode fazer parte de uma orquestra, mas hoje em dia não é bem assim. Cada vez mais as orquestras vêm fazendo diferentes formações e convidando outros músicos para às vezes poder fazer um repertório mais popular, um repertório diferente. Tem gente que não gosta muito dessa mistura. Eu particularmente acho super válido, inclusive já toquei em orquestras com essas formações diferentes, porque às vezes a orquestra pode fazer um repertório diferente, um repertório mais pop, que vai atrair aquele público que talvez não viria para um concerto tradicional e acaba se encantando com a música. E falando em violão, uma das minhas peças preferidas para orquestra é o Concerto de Aranjuez para violão solo. Eu vou deixar o link com o segundo movimento dessa peça aqui na descrição. É lindo. Então, quais são os tipos de uma orquestra? Nós temos orquestra de câmara, orquestra sinfônica e orquestra filarmônica. A orquestra de câmara vai ser a menor dessas, ela vai ter aí cerca de 40, 50 músicos e ela vai ter a vantagem de poder tocar em lugares menores. Geralmente, a orquestra de câmara é composta por instrumentos de corda, na sua grande maioria, e ela vai tocar em um repertório um pouco diferente das outras orquestras. Ela não vai poder tocar uma grande sinfonia com muitos metais, por exemplo. Então, ela vai ter que adaptar seu repertório ao tipo de instrumento que ela tem. Geralmente vai tocar Bach, Vivaldi ou peças do período clássico. Então, qual a diferença entre uma orquestra sinfônica e uma orquestra filarmônica? Atualmente, nenhuma diferença. Hoje em dia, as duas são orquestras grandes, que tem aí entre 80 e 100 músicos, né? Vai variar de orquestra para orquestra, mas antigamente tinha uma diferença assim. As orquestras sinfônicas eram bancadas pelo governo e as orquestras filarmônicas eram bancadas por sociedades de amigos da música, amantes da música, enfim. As filarmônicas eram geralmente compostas por músicos amadores, que recebiam pouco ou às vezes nem recebiam. Porém, hoje em dia virou só questão de nome mesmo. Inclusive serve para diferenciar grandes orquestras na mesma cidade, né? Tem cidades que possuem várias orquestras, então tem a sinfônica de tal, filarmônica de tal, um sonho, né? Inclusive, se você acompanha aqui o canal, você já me ouviu falar na Filarmônica de Berlim, que é uma das maiores orquestras do mundo, e eu te garanto que todos eles são músicos profissionais e recebem muito bem. Bom, então como funciona um concerto? Se você já foi numa apresentação de orquestra, você sabe que tem uma certa ordem para as coisas acontecerem, mas talvez você não saiba por que isso acontece. Então vamos lá. Primeiro, os músicos entram no palco e cada instrumento tem seu lugar para ficar no palco. A gente não pode chegar e sentar onde a gente quiser. A orquestra é dividida em 4 naipes: cordas, madeiras, metais e percussão. O naipe das cordas sempre vai ficar ali na frente do palco, porque nós somos os mais bonitos.
E se você está sentado na plateia de frente para o palco, você vai ver os primeiros violinos, segundos violinos, viola e os violoncelos. Antigamente era um pouco diferente, os primeiros e segundos violinos ficavam de frente um para o outro e os violoncelos ficavam ali no meio junto com as violas. Então, às vezes, dependendo do repertório da orquestra, você vai ver essa mudança na posição das cordas. Os contrabaixos acústicos, que são aqueles instrumentos grandões, também vão estar ali junto com o naipe das cordas, pertinho dos violoncelos. E atrás das cordas fica o naipe das madeiras, que tem alguns instrumentos que às vezes não são tão conhecidos do público, que são o fagote, o clarinete, o oboé e a flauta transversal. O naipe dos metais fica atrás da orquestra, né? Porque se eles sentassem na frente, a gente só ia escutar o som dos metais. E ali temos o trompete, o trombone, a tuba e a trompa. Também ali atrás fica o naipe da percussão, que tem instrumentos como tímpano, triângulo, xilofone, enfim. Além disso, a orquestra pode ter um pianista ou um arpista e também precisar chamar outros instrumentos, como o pícolo, contrafagote, enfim, dependendo do repertório que vai fazer. É claro, gente, que nem todas as orquestras têm todos esses instrumentos e dependendo do tamanho da orquestra, vai ter mais ou menos músicos tocando aquele instrumento. Depois que todos os músicos entram e sentam, vai entrar o Spala, que é o primeiro violino dos primeiros violinos. E ele vai conferir a afinação da orquestra. Ele vai ouvir a nota Lá, ou do oboé, ou do pianista, ou ele mesmo já vai estar com o seu violino afinado. E ele vai conferir a afinação de cada naipe da orquestra. Então, quando você vê uma orquestra ali no começo, todo mundo tocando, não é nenhum teatro, tá? É claro que a gente já vem com o instrumento, né, pré-afinado, mas a gente sempre dá aquela conferida na afinação, porque às vezes o ar-condicionado do palco está muito gelado ou a luz está em cima e acaba modificando. Então é sempre bom conferir a afinação e tudo aquilo é real, não é só para bonito não, viu? Depois que a orquestra está afinada, entra o maestro, a orquestra levanta, nessa hora você pode bater palma, e enfim começa o concerto. Outro mito que existe muito por aí é o papel do maestro, né? Tem muita gente que vem me perguntar se o maestro realmente faz alguma coisa ou se ele tá ali só mexendo o braço, né, pra bonito. O maestro é muito necessário desde os ensaios e principalmente na hora da apresentação para garantir que todo mundo vai estar ali tocando junto no mesmo tempo. Quanto maior a orquestra, maior a necessidade de ter um maestro. Mas existem vários tipos de orquestra e existem muitas opções de músicas que uma orquestra pode tocar. Então, às vezes, se você não gosta da música, né, clássica, tradicional, procure na sua cidade ou agora procure online, né, uma orquestra. Eu tenho certeza que vai ter apresentações de músicas pop, rock, trilhas de cinema, enfim. Inclusive, algumas orquestras fazem até programas especiais para crianças, né, uma apresentação toda diferente, mais didática, um pouquinho mais curta, e às vezes no final as crianças podem até subir no palco para interagir com os instrumentos. E a última pergunta desse vídeo é: afinal, concerto de orquestra caro é coisa só da elite? E a resposta é não, gente. Claro que se você estiver na Europa e for numa grande sala de concerto, uma orquestra famosa, o ingresso vai ser mais caro. Mas eu garanto que existem várias opções de concertos com preço super acessível e na maioria das vezes os concertos são até gratuitos. Eu sei que aqui em Joinville, na cidade que eu moro, tem bastante opções para você. A gente, como músico, só quer que você vá ao concerto. De preferência, desligue seu celular, não converse comigo do lado e não fique tossindo o concerto inteiro. E aproveite a música. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo se você já foi em algum concerto de orquestra ou se aprendeu alguma coisa nova com esse vídeo. Obrigada e até a próxima!